Glória a Deus. Só na igreja do Pai, Senhor? Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, em nome do Senhor Jesus. Abre-se a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro elo da campanha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Fortaleça e recupere o que é teu. Samuel, capítulo 30, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Vou estar lendo. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas, com ímpeto, tinha invadido o sul e Ziclague. Tinha atacado a Ziclague e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Amém? Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Mais uma campanha que nós falamos sobre famílias, e isso é um assunto muito importante para nossas vidas, e o que devemos seguir, desde a nossa conversão até quando Jesus voltar. Para nós entendermos essa passagem, no capítulo 27, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele estava fugindo das mãos de Saul, porque Saul queria matá-lo, por conta que ele foi ungido ao rei, e Saul queria matá-lo para ele não subir ao trono, e para ele ficar fugindo de Saul, ele acabou indo de cidade em cidades. E nessa ocasião, a palavra do Senhor vai dizer que Davi e seus 600 soldados, eles acabaram indo para uma cidade que o rei de lá chamava Quis. E a palavra do Senhor vai dizer que ele, chegando lá, ele acabou servindo a esse rei, ele e os seus 600 soldados. A palavra do Senhor vai dizer que esse rei Aquis gostou muito de Davi por conta da sua luta, por conta da sua fama e por tudo que ele estava fazendo. E esse rei Aquis acabou se agradando de Davi, por causa que a palavra do Senhor vai dizer que esse rei Aquis, ele dava missões para Davi, e Davi ia e executava essas missões. E esse rei Aquis gostava muito de Davi por conta disso. E vai chegar um tempo que Davi, ele chega perante a esse rei Aquis e falou para esse rei que seria bom ele estar em uma terra não muito longe do rei, mas ele queria um espaço para poder se ocupar com as suas famílias e com os seus 600 soldados. E a palavra do Senhor vai dizer que esse rei Aquis diz para ele: olha, tem uma terra não muito distante, que é perto dos filisteus, que chama Ziclague. Alguns estudos vai dizer que essa terra seria uma terra muito segura naquele tempo. E aí, se Davi foi a essa terra com seus 600 soldados e com as suas famílias,
E a palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que Davi ia para a batalha, contra os amalequitas, contra os jebuseus, né, contra as outras tribos, né, ele ia, guerreava, e aí ele ia de encontro com o rei Aquis, né, e passava tudo, né, o despojo, falava o que acontecia, ele voltava para a cidade de Siclac, e ele fazia isso constante. Mas chegou um certo período que esse rei Aquis quis que Davi lutasse contra os amalequitas, né, junto com os soldados filisteus. E aí, quando chegou na parte de se ajuntar o rei Aquis contra os filisteus e contra Davi, né, a palavra do Senhor vai dizer que os filisteus viram Davi, né, e chamaram esse rei Aquis de canto. Falou que não é possível Davi ir de encontro com eles e junto com eles para a batalha, porque vai que Davi e os soldados, né, se revoltam e acabam matando os filisteus. Isso não era certo. E que eu acho muito interessante aqui, por questão, né, acredito eu, por questão de poder, né, esse rei Aquis ele chega, né, perante Davi e fala: ó, Davi, muito obrigado pelo seu serviço, por tudo que, né, você tem passado juntamente comigo, mas não tem como você ir, né, na batalha junto comigo, por conta que os governantes dos filisteus não querem que você vá. E um detalhe muito importante, que muitas vezes que a gente faz a vontade de Deus, a gente é muito reconhecido perante as pessoas. Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando os filisteus ele chega, né, esse rei Aquis, e começa a falar de Davi, eles falam um fato muito importante, que é realmente da palavra. Fala assim: ó, você vai deixar esse Davi, né, ir junto conosco? Porque esse Davi é aquele Davi que o povo fala que Davi matou milhares, e Saul milhares de milhares, né? E seria esse Davi que nós estamos falando. E aí esse rei Aquis, ele, né, parou, pensou muito bem, e ele não foi por um lado de amizade, mas por um lado de político, né? Uma questão política, uma questão de governo. Então ele acaba dispensando Davi. E nesse período Davi fala assim: já que eu não vou ir juntamente com você, então eu vou voltar para a minha família. E esse rei Aquis fala e vai e volta para a sua família. E a palavra do Senhor vai dizer que em questão de 3 dias, até chegar em Siclac, ele viu que a cidade foi tomada, os amalequitas pegaram, levaram consigo mulheres, levaram as crianças. A palavra do Senhor vai dizer que tanto pequeno e como grande foram levados. E Davi, vendo aquela cena com os seus 600 soldados, a palavra do Senhor vai dizer que eles pararam, né, e choraram tanto que eles até perderam a força de tanto chorar, por conta daquela cena que eles estavam vendo, que a cidade que eles estavam construindo, né, acabava sendo queimada pelos amalequitas. E a palavra do Senhor vai dizer que a fúria desses soldados foi tanta que eles estavam pensando em matar Davi por conta disso. E aí Davi, ele no momento, né, do que fazer, né, e agora o que vai acontecer, né, Davi ele chora também, né, por conta disso, porque a sua família também estava dentro desse meio, né, as suas mulheres, seus filhos também estavam aí nesse meio. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele se ergue com poder, ele vai até uma sala, até o térreo, né, até o teto. Ele manda o seu servo vir com uma estola, né, sacerdotal, para ele falar com o Senhor. E o fato mais importante para nossas vidas que a gente tem que tirar de lição, que nós não temos que resolver com o nosso braço, ou com a nossa boca, aleluia, ou o nosso modo de agir, ou o nosso modo de falar. Sim, Jesus. Que a única coisa que temos que resolver é no joelho. Glória a Deus. Aleluia, a única Jesus. coisa que dá certo é nós entrarmos em oração. Sim, Pai. Tanto pela nossa vida ou pela vida da nossa família. Glória a Deus. Aleluia. E todas as vezes que nós vemos a palavra do Senhor, desde Gênesis até Apocalipse,
os seus servos do Senhor, Daniel, né, o profeta Jeremias, né, e todos, né, os juízes, todas as vezes que acontecia algo de ruim, a palavra do Senhor vai dizer que ele saía, né, e ia orar, né, perante o Senhor. Então nós temos que tomar de lição com isso. Se caso aconteceu algo na nossa vida, não devemos correr atrás de pessoas, tentar resolver algo, mas nós temos que colocar o Senhor na frente. Sim, Deus. Devemos que orar perante o Senhor, devemos que se ajoelhar, se humilhar perante o Senhor, dizer: Senhor, agora não tenho mais saída, me ajuda. E nós não devemos andar ansioso, porque se nós andarmos ansioso, nós estamos dizendo que Deus vai falhar no próximo dia. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Nós não estamos confiando no Senhor. E falar sobre família é algo muito precioso para a nossa vida, porque não é só a minha vida que está em jogo, mas é a vida da minha filha, é a vida da minha esposa. Glória a Deus. Não é só a vida do Paulo Vitor que está em jogo, é a vida da Krishna, é a vida da Aurora. Não é só é um corpo. E quando se fala em família, nós que somos homens, nós que somos, os sacerdotes da nossa casa, nós temos que ser a porta de frente da nossa casa. Aleluia! Nós sabemos o que devemos entrar ou o que não devemos entrar. Nós somos a cabeça da casa. Nós que somos, que devemos levar a palavra para a nossa casa. Deus. Temos que levar o trono do Senhor, para a nossa casa. Teve um tempo que eu ministrei no grupo que a casa, que a Arca da Aliança ficou na sala do homem, ficou por 3 meses, e esses 3 meses ele foi abençoado. Por quê? Porque ele cuidava, porque ele chegava, creio eu que ele chegava, todos os dias de manhã, não era meio-dia, não era 1h, mas eu creio eu que ele acordava às 5 horas da manhã para verificar a arca, se estava limpa, se não estava com poeira, se estava do jeito que o Senhor queria. E é isso que devemos fazer nas nossas vidas. Temos que ver se o que estamos fazendo é da vontade do Senhor ou não. Senhor, se o Senhor estiver no meu lar, fique, permaneça no meu lar. Aleluia! E a palavra do Senhor vai dizer que quando Davi ele chega para orar, ele começa, se rasgar perante ao Senhor, falar com o Senhor do que aconteceu tudo. E a única coisa que ele falou com o Senhor falou: Senhor, se eu ir, vai dar tempo de eu chegar? E o Senhor fala: vai dar tempo. E essa é a única palavra que o Senhor fala para ele: pode ir que vai dar tempo. Glória a Deus. E essa palavra que deixou Davi animado, porque ele sabia que havia uma esperança de recuperar a sua família, de recuperar os seus bens, de recuperar tudo aquilo que ele perdeu. E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele pega os seus 600 soldados e vai. E nesse meio do caminho, partindo para o povo de Amalequitas, a palavra do Senhor vai dizer que um servo de Amalequita ele ficou doente. E ele acabou ficando para trás, E esse rei de Amalequita deixou, esse servo egípcio para trás, porque uma pessoa doente não vale mais a pena, Uma pessoa doente vai perder muito tempo, não vai dar certo. Então ele deixou esse egípcio para trás, e seguiu com a família de Davi, com o povo de Davi. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele se encontra com esse egípcio. E aí no meio do caminho ele para dar atenção a esse egípcio. Glória a Deus. Mas pensa comigo, mas e a família de Davi está correndo perigo? Mas Davi ele para dar atenção para uma pessoa, sendo que milhares de pessoas estavam em perigo, que era a família de Davi, que era o grupo de Davi. Mas Davi ele para dar atenção a uma pessoa. Nós temos que prestar atenção nas nossas vidas. Temos que prestar atenção naquilo que o Senhor quer
né, perante as nossas vidas. Porque nós temos importância a tudo desse mundo, mas a gente não para e pensa, fala, Senhor, e agora? O que eu faço? Senhor, e agora? O que o Senhor quer da minha vida? Deus, aleluia. Nós temos que fazer que nem Davi, parar. Porque muitas vezes parar dá tempo da gente pensar naquilo que vamos fazer quando chegar lá. Se devemos atacar direto, ou se devemos esperar o momento certo, ou se devemos fazer um grito de guerra para eles ficar confusos. E Davi, ele parou para dar atenção a esse egípcio. E a palavra do Senhor vai dizer que esse egípcio ele estava quase morrendo, mas Davi ele para, dá comida para esse egípcio. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele come, ele volta à vida, ele se recupera. Aleluia. Porque ele estava muito fraco. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele se recupera e quando ele volta à vida, Davi ele começa a conversar com esse egípcio, e fala para ele, da onde você vai, da onde você está indo, o que está acontecendo. Esse egípcio ele acaba confessando do que estava fazendo. Ele fala, eu estava com meu servo, eu estava com o meu rei, de Amalequita, e a gente foi saqueando de cidades em cidades, e a gente acabou chegando na terra chamada Ziclac. E aí Davi já despertou. E aí a gente chegou nessa terra de Ziclac, a gente acabou pegando as pessoas de lá, a gente acabou botando fogo e saímos de lá. Mas no decorrer do caminho eu acabei ficando doente, e o meu rei deixou eu para trás. E aí Davi era uma chance certa de Davi falar para ele, você me leva até esse rei. E aí esse egípcio ele acaba falando para o Davi, eu posso levar você, mas você promete para mim duas coisas: que você não vai me matar, e que você não vai me levar até o rei, porque se você me levar até o rei, certamente eu vou morrer na mão dele também. E aí Davi ele fala, eu não vou fazer nada disso, porque eu só quero a minha família de volta. E aí esse egípcio ele leva Davi até os amalequitas. Mas chegando ao caminho, a palavra do Senhor vai dizer que os 200 soldados ficaram cansados por conta do caminho, na beira do rio. E aí Davi ele fala assim, pode ficar aí, vocês 200, mas vocês ficam, e ficam com a bagagem também nossa. E aí nós levamos os 300 e fomos. E eu vejo que isso é Deus, porque se é do meu pensamento, eu falo, não, tem que ir todo mundo junto, porque se ir pouco a gente vai perder. Não sei quantas pessoas estão lá, não sei quantos soldados estão lá, se é 1.000, se é 5.000, se é 3.000, mas Davi ele tem um pensamento de que ele não pensa se vai dar certo ou não, ele coloca Deus na frente. Davi ele pensa, eu posso ir com 200, eu posso ir com 100, eu posso ir com 50, mas o chefe dos chefes dos soldados está na minha frente. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas está na minha frente. Glória a Deus, aleluia. Então Davi ele não se importa com a quantidade, mas ele se importa que Deus está na frente de tudo. Sim, e a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele fala, pode ficar os 200 soldados, pode ficar com a bagagem, que eu vou levar os 300 comigo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles chegam à cidade onde que os amalequitas estão lá. E a palavra do Senhor vai dizer que eles lutam e eles não deixam sobrar nada, nenhum dos soldados. E a palavra do Senhor vai dizer que eles pegam tudo de volta, tanto como os bens, e tanto como as mulheres, tanto como as crianças. E eu vejo que isso é Deus, que Deus preservou, preservou a família de Davi, preservou o grupo de Davi, porque a palavra do Senhor vai dizer que os amalequitas eram um povo tão terrível que não podia nem olhar para eles, que ele já cortava a cabeça, pegava o corpo e formava como estaca na porta das suas cidades. Isso era uma coisa terrível que eles faziam.
Então os amalequitas, eles não estavam de brincadeira. Não era papo com eles, não era conversa. Chegou, era a morte e na certa. Mas eu vejo que isso é Deus, que Deus preservou a família. Deus, Deus ele viu que a família era importante, então ele preservou a família de Davi. Não só a família de Davi, mas todos que estavam correndo perigo. Então no momento de aflição, eu creio que no momento de aflição, no momento da dificuldade, Deus está preservando a nossa família. Aleluia. A gente fala que não vai dar mais jeito, o que vai acontecer, o que vamos fazer, mas Deus fala, gente, eu estou preservando vocês. Glória a Deus. Estou preservando algo muito importante que eu construí desde Gênesis. Adão e Eva, uma família. E é isso que eu preservo, uma família. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi pega todos os seus gibões, pega todos os seus bens, pega suas famílias e volta até o rio, da onde que os seus 200 soldados estavam. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles chegam a esse rio, um dos soldados fala, se ajunta a um dos seus soldados ali. Parece que eles não entenderam que tudo que aconteceu, desde Ziclac até a terra que eles lutaram, eles não perceberam que tudo foi Deus, não foi eles, não foram o homem. E eles não tinham o direito de decidir o que fazer, o que não fazer, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando eles chegaram ao rio, e encontraram os seus 200 soldados lá, eles falaram assim, olha, já que vocês não foram à batalha, então pode pegar as suas famílias, e pode pegar a sua bagagem e pode ir embora, porque só isso que resta para vocês. Mas parece que eles não entenderam que não foi eles que lutaram, mas sim foi Deus. Aleluia! Foi o Deus dos deuses. Foi o general de guerra. Parece que eles não entenderam isso. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele ouvindo isso, falou, opa, peraí, no reino de Deus não é assim que funciona, porque eles tiveram uma missão. Se eles estiveram cansados, eles descansaram, mas eles tiveram uma missão de ter guardado a nossa bagagem, de ter guardado algo precioso aqui. Então eles tiveram uma função muito importante, porque se Davi e os seus soldados levassem a bagagem, que fosse um fardo muito pesado para eles, eles não conseguiam lutar, mas eles deixaram a bagagem para os soldados cuidarem. E Davi, eles falaram, não, eles fizeram uma função muito importante, uma missão muito importante, de ter cuidado das nossas bagagens. Então eles vão receber do mesmo modo que nós vamos receber também. E aí Davi volta a Ziclac, e a palavra do Senhor vai dizer que eles repartiram os seus bens, e ainda mais sobrou. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele leva os seus bens para os sacerdotes também, de uma forma de agradecimento de tudo que eles, de tudo que eles pegaram de volta. E o que eu tiro de lição para nossas vidas, que muitas vezes quando nós queremos algo, tanto na nossa família, tanto como os bens, a gente luta para orar, luta para jejuar, fica com dor na barriga, de tanto com fome, mas a gente quer jejuar, por conta disso. E quando a gente chega no nível de receber a bênção, o que a gente faz? A gente guarda para nós. A gente fala, já que eu ganhei, já que o Senhor me deu, então eu só vou para a igreja de domingo. Não vou mais de quarta-feira, não vou mais de sexta-feira, não vou mandar mensagem para o pastor de semana falar, pastor, será que pode encaixar uma quinta-feira de culto aí? Ou não? A gente se anima por conta disso, porque a gente quer a nossa bênção rápido, quer a nossa vitória lá rápida. Então a gente faz o impossível para acontecer, E quando acontece, o que a gente faz? Na maioria das vezes, se a gente tem sabedoria e entendimento, e a gente tem amor ao Senhor, a gente permanece, a gente fica, mesmo com bens, mesmo sendo rico, a gente permanece perante o Senhor.
Mas nós temos uma mentalidade diferente. Nós estamos ainda com a mentalidade deste mundo e não a mentalidade do céu. Aleluia. Glória a Nós Deus. vemos a vitória do Senhor como um prêmio, como uma conquista, como se eu conseguir, já acabou. É Deus. Como o Senhor já me deu, já não preciso mais dele. E é isso que funciona nos dias de hoje. Amém. Jesus. Glória a Nós Deus. não estamos aqui na igreja por amor a Jesus, por amor àquele que Ele fez para nossas vidas. Nós estamos aqui perante o Senhor muitas vezes por interesse, muitas vezes por conseguir algo, né? Muitas vezes por recuperar algo, e por negligência nossa, nós deixamos se esvair das nossas mãos. E é isso que acontece em nossas vidas. Que o Senhor possa trocar o nosso coração, tirar esse coração de pedra e nos dar o coração de carne, para ver realmente que o Senhor é as nossas vidas. Nós devemos entender que desde o nosso levantar até no nosso dormir, foi o Senhor que fez o nosso caminho, foi o Senhor que preparou o nosso caminho. Desde quando a gente sai da nossa casa, desde quando a gente volta para a nossa casa, o Senhor prepara o nosso caminho. Você acha que foi uma coincidência esse egípcio ter parado, ter ficado quase morto, e Davi no meio do caminho ter pegado esse egípcio? Não foi normal, foi a mão de Deus, foi o Senhor preparando o caminho. Glória a Deus. Foi o Senhor fazendo estratégia para Davi chegar ao ponto certo, para Davi chegar ao ponto correto. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi ele pega as famílias e permanece, ele reparte os seus bens, tanto como a família e tanto como um sacerdote. E essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Quando nós estamos diante do Senhor, Deus está preservando a nossa família. Aleluia. Quando estamos no momento de vitória, Deus está preservando a nossa vida. Deus está preservando a nossa família. É quando a gente está no momento de dificuldade, Deus está preservando a nossa família. Então devemos permanecer sempre no Senhor, porque não há outro lugar, não há outro caminho, não há outro motivo que a gente tem que ir, porque o único motivo que a gente tem que estar é perante o Senhor, estar aqui diante do Senhor, estar todos os dias pensando no Senhor, e é essa palavra que eu deixo para os irmãos. Que os irmãos possam colocar de pé. Convido aqui o grupo Shekinah para estar louvando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade, amém?